política. Ó, desejaria muito que vocês falassem da mensagem de Fátima como elemento central para a compreensão do mundo atual. Bom, eu acho a mensagem de Fátima o segundo acontecimento mais importante depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você tem ali, vamos dizer, toda a conjunção de fatores que formam o elemento miraculoso. Né? Se você vê lá a minha conferência, O que é um Milagre, que está lá na página do Eric Wegelin Institute, né? Você vai ver que o pessoal tem uma ideia errada do que seja um milagre. Pensa assim, um milagre é um acontecimento qualquer onde houve a interferência de elementos sobrenaturais. Bom, essa definição não funciona, porque daí você está explicando a diferença da coisa pela causa suposta, e não pela materialidade do acontecimento em si. O milagre ele tem sempre uma convergência de fatores, quando justamente aparece ali o simbolismo natural. Quer dizer, é uma voz divina que fala através de sinais naturais. E esses sinais têm que ter uma translucidez, uma nitidez que ninguém pode negar. Como, por exemplo, o fenômeno da dança do sol, ou o fenômeno daquelas milhares de 70 mil pessoas que tomaram uma chuva e depois a roupa secou em menos de um minuto. Tá certo? E depois, tudo isso junto com as profecias que se cumpriram meticulosamente ao longo de mais de meio século. Quer dizer, você quer que Deus fale com você? Ele já falou, pô, tá lá em Fátima, né? Mais óbvio do que isso não é possível. Então, Fátima fornece o eixo para a gente compreender toda a história do século XX. Quando ela fala, por exemplo, dos erros da Rússia, note bem que ela não usou a palavra comunismo, ela falou erros da Rússia. Tá certo? Então, isso quer dizer que a Rússia pode largar o comunismo e inventar outro erro pior, e outro pior, e outro pior, e outro pior. Quer dizer, a Rússia foi incumbida desse papel de passar o vexame universal até que haja a consagração, que não houve ainda, não sei porquê. Eu acho que estão dormindo no ponto. Tá certo? Então, Fátima fornece um ponto de vista privilegiado para você articular o que acontece no século XX. É o único ponto onde existe claridade perfeita, onde cada palavra é lúcida, cada palavra é verdadeira, cada palavra se cumpre. Então, no meio da barafunda de discursos desencontrados que você tem no século XX, você tem uma pessoa que está falando séria, Nossa Senhora. O que mais você quer? Como é que vai jogar fora uma coisa dessa? Né? Então, vamos lá, Google, o que você acha? É engraçado ter feito essa pergunta, é muito bom, porque toda vez que falam para mim, e falam bastante, eu gosto muito do seu pai, mas ele fala tanto de política. Cada vez que falam para mim que ele fala tanto de política, eu lembro justamente da mensagem de Fátima. Quer dizer, de política. Que as pessoas não percebem que é o seguinte, olha, na vida humana todo mundo está buscando a felicidade, certo? Todo mundo está buscando algum estado de excelência, ou de perfeição, ou de satisfação, que a gente chama de felicidade. Não é isso? E se você pegar já na Ética do Aristóteles, ele fala que, olha só, independente do que é felicidade, é muito fácil você constatar qual é uma das principais causas da felicidade na vida humana. E ele fala, a principal causa da felicidade na vida humana, que a gente pode identificar, é a ação virtuosa, a atividade virtuosa. Que você pode, se você quiser explicar o que ele quer dizer com atividade virtuosa, você poderia resumir no seguinte: atividade virtuosa é toda atividade que é livre e sábia. Sábia quer dizer que você acerta, o bem que é obtido com a sua atividade é maior do que o que foi perdido, teve uma justiça ali, teve um equilíbrio. Resumindo, atividade livre e sábia. Se você pensar aí, atividade livre e sábia, você vai ver que a atividade livre e sábia, ela enfrenta dois tipos de obstáculos para você se dedicar a qualquer atividade de maneira livre e sábia. Obstáculos internos e obstáculos externos. Os obstáculos internos são as suas próprias confusões, os seus erros, os seus vícios, os hábitos, né? E os obstáculos externos são justamente os agentes políticos que podem ser contrários à felicidade humana. Então, na verdade, essa atividade livre e sábia, para que ela exista, primeiro, por um lado, você tem que ter um meio para obter virtude. Por outro lado, você tem que ter um meio para neutralizar os agentes externos que podem te impedir de viver uma vida virtuosa.
Né? E é por isso que Aristóteles associa claramente a ética à política, né? Como ciências correlatas, como uma coisa fazendo parte da outra. Quer dizer, a ética sendo, por um lado, como você eliminar os obstáculos internos à felicidade e, por outro, a política como você eliminar os obstáculos externos. Quer dizer, como se fossem dois lados da mesma moeda. E é interessante que Fátima, então, você pode resumir a mensagem de Fátima, tem duas coisas que tem que fazer, gente. De um lado, você reza o rosário aqui. Do outro lado, faz a consagração da Rússia, porque senão esses erros vão se espalhar pelo mundo. Então, quer dizer, de um lado, ela está te dando um instrumento para combater os obstáculos internos para sua felicidade. E do outro, ela está te dando um instrumento para combater os externos. Tá? E é muito fácil a pessoa esquecer que existem esses dois tipos de obstáculos. Quer dizer, olha, é muito importante você adquirir sabedoria, adquirir as virtudes, mas não é a melhor condição do mundo ser o mais sábio prisioneiro do Gulag. Certo? Quer dizer, então, isso é só parte do trabalho. Uma parte do trabalho é você adquirir a virtude e a sabedoria. A outra parte do trabalho é você facilitar uma condição em que as pessoas sábias não vão ser prisioneiras do Gulag. Sim, nós não podemos esquecer, mas o papel corruptor do Estado, não só do Estado totalitário, mas também do Estado democrático, a corrupção das pessoas, através do mau exemplo e da imposição. Essa semana mesmo eu escrevi no Facebook, que essa imposição de novas modas morais, de novos padrões de conduta moral, essa imposição acelerada, ela cria o que se chamou psicose informática. Você é obrigado a mudar de caráter toda semana para se adaptar, vamos dizer, à pressão, e isso torna você um indivíduo plástico, maleável, sem princípios, e a sua conduta vai deteriorar. Então, quer dizer que esta coisa de, vamos impor movimento gaysista, vamos impor feminino, vamos impor isso, vamos impor aquilo, vamos impor o antifumo. Você quer mudar a conduta das pessoas toda semana, você acaba deixando elas completamente desorientadas e elas certamente caem numa conduta destrutiva. Então, isso é causa direta da criminalidade, causa direta da confusão brasileira, e todo Estado que quer reformar a sociedade, ele faz isso. Ele corrompe a sociedade. Porque não cabe a nenhum Estado reformar a sociedade. A sociedade que se reforma a si mesma, indivíduo por indivíduo, pela iniciativa de cada um. Não existe nenhum grupo de iluminados que sabe o que é bom para todos e vai mandar todo mundo agora calçar sapato 41. Não existe isso. Você está entendendo? Então, o Estado é um forte elemento corruptor. A gente não pode fazer de conta que ignora. Agora eu quero dar uma explicação pessoal aí. Todos os artigos que eu escrevo sobre política, eles são ilustrações de princípios e métodos que eu expliquei na apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais e nos 2 cursos de Ciência Política que eu dei no Paraná. Esses artigos não têm uma autonomia, eles são ilustrações. Quer dizer, eu estou catando fatos para mostrar como as coisas são de fato, como eu expliquei naquele curso. Então, eu tive esta ambição, vamos dizer, de criar uma ciência política que fosse capaz não só de emitir grandes teorias gerais, mas de entrar na explicação do fato concreto e explicá-lo de maneira eficiente, de modo a fazer previsões efetivas. E eu estou fazendo previsões efetivas há 20 anos, enquanto todo analista político nessa porcaria desse país erra. Você diz, vai acontecer A, acontece B. E acontece B, daí o pessoal chega e diz, pô, o Olavo tinha razão. Não é o Olavo tinha razão, é que isso é ciência política. Os caras do Brasil não sabem o que é ciência política. Se não é capaz de fazer análise e previsão correta, não é ciência, porra. Então eu tive essa ambição. Eu não precisava fazer as grandes teorias gerais, porque elas já existem. Sobretudo as do Eric Voegelin. Mas eu precisava calçar a coisa com a análise do fato concreto, por miúdo e modesto que seja o fato. Ele escreveu uma coisa sobre a Dilma, mas quem é a Dilma na história da humanidade? Não é ninguém. Mas é a nossa realidade do dia a dia. Então tem que analisar isso aí. Então, esses artigos eles não têm autonomia, eles são apenas ilustrações. Perfeito. E também para o pessoal que pensa, fala, não, então eu prefiro as suas aulas porque tem menos política. Olha, quando meu pai tinha a minha idade, as aulas dele também tinham menos política, as coisas que ele falava e escrevia também tinham menos política. Você não sabe como eu vou estar daqui a 10 anos. Se eu falo menos sobre política, é primeiro porque eu estou assimilando a ciência tal como ela já existe na minha geração.
Perfeito. Quando você está assimilando passivamente, você não tem nada a acrescentar, exceto a sua assinatura, o seu sim para as melhores análises.